Bom, lá todos, bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre apologética, né? Muitas pessoas hoje entram na igreja e dizem assim, eu aceitei Jesus, tá, agora eu sou salvo, ok. Aí eu te pergunto, salvo de quê e de quem? Até hoje, algumas pessoas não conseguiram me responder essa pergunta, mas baseado no texto bíblico aqui, do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, nós vemos algo aqui muito interessante que talvez possa mudar a sua forma de pensar e de agir. Mateus 24, ele diz assim, o sermão profético, o princípio das dores. O sermão profético, profecia de quê? Relacionado a quê? O princípio das dores. Dores de quem e de quê? Lembrando que se você pegar a estrutura semântica e fazer uma análise de discurso do Evangelho de Mateus, você vai ver que todo o Evangelho de Mateus é escrito aos judeus. Você vai ver sempre falando sobre lei, ele sempre se relacionando ao Antigo Testamento, e que me parece que todo o texto aqui ele está sendo relacionado e escrito exclusivamente para judeus. Mas será que isso é verdade? Vamos ver isso mais de perto. O capítulo 24, do verso 21, ele diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Isso o quê? A estrutura do templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que pedra que é sobre pedra que não vai ser derrubada? A destruição do templo. Era onde exatamente os sacerdotes e os judeus tinham um lugar de adoração a Deus. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos. Em particular, presta bem atenção, no Monte das Oliveiras chegaram os seus discípulos em particular. Não chamou todo mundo, chamou Jesus em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Presta bem atenção nessa palavra aqui. E que haverá da tua vinda e do fim do mundo. Está exatamente aqui, ó. Fim do mundo. Presta bem atenção o que diz o interlinear exatamente nessa passagem aí. Presta bem atenção. O sinal da tua vinda e o fim do século. Aionos. É interessante como o texto em português sempre distorce uma tradução. É o fim do mundo ou é o fim de uma era? É o fim de algum século? Bom, se eu acreditar que é o fim do mundo, como muitas pessoas dizem aí, então você vai me desculpar, mas parece que o nosso Deus ele é muito irracional. Por que ele vai fazer um planeta Terra com todas as coisas que tem e no final do livro de Gênesis ele dizer assim: E eis que viu que era tudo bom, estava perfeito. E agora Deus vai destruir para refazer de novo? Poxa, me desculpa. Isso para mim não cabe. Não cabe. Aqui ele está dizendo o fim de uma era. Aionos, um século. Tá bom? Alguém traduziu isso aqui como mundo. Não sei de onde que tirou isso. Bom, tudo bem. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos. Acautelai-vos quem? Os discípulos que chamaram ele em particular. Ele não falou gentios, ele não falou o mundo inteiro. Que ninguém vos engane. De novo, a palavra aqui possessiva, aqui, o pronome pessoal possessivo. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei. De novo aqui, ó. Possessivo de novo. Porque é justo que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Fim de quê? Fim de quê? Dessa era aqui. Ainda vai acontecer. Ainda não chegou. Então, está dando a entender que o livro de Lucas, o livro de Mateus, desculpa, ele foi escrito muito antes dessa vinda de Jesus,
muito antes dessa destruição do templo e muito antes dessa vinda dele e o final desse século aí. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ele não falou nações contra nações e reino contra reinos, como muitos estão dizendo hoje aí. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Em vários lugares de onde? Dessa nação e desse reino. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos de novo aqui, ó. De novo o pronome possessivo, falando para os discípulos. Interessante, né? Hão de entregar para seres atormentados e se matarão. De novo possessivo aqui, ó. E sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo, que tempo? De todas essas coisas que vão acontecer aqui, muitos serão escandalizados e se trairão uns aos outros. Não foi o que os judeus fizeram exatamente com os discípulos de Jesus? Judas não traiu Jesus? Os judeus disseram é melhor que morra um do que a nação inteira? Os judeus não falaram que o sangue dele recai sobre nós? Aqui a profecia. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o futuro. As pessoas pegam a palavra Apocalipse, que está falando de destruição, e vem falar de destruição. Apocalipse nunca foi destruição. A palavra Apocalipse é duas palavras gregas, uma preposição e um substantivo. Apó, que quer dizer desde, daquele, da onde está vindo, e calupse, que quer dizer revelação. Então, Apocalipse quer dizer da parte daquele que revela. Não tem nada a ver com destruição. É fogo, né? Então vos serão entregues e atormentados, se matarão uns, serão odiados por toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, se trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade de quem? Dos judeus. O amor de muitos quem? Judeus, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo de quê? Salvo desta destruição. Salvo dessa guerra. Salvo de quê? Salvo dessa ignominia que vai cair sobre os judeus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? O mundo habitado deles, não é o planeta Terra inteiro. Se eu acreditar que Jesus só vai vir e que o templo vai ser destruído depois que todo o planeta Terra conhecer a palavra de Deus, meu, não existe isso aqui. Isso está totalmente errado. Quantas pessoas morrem por dia, quantas pessoas nascem por dia? Vamos fazer as contas aí. Não consegue, né? Pois é, claro, porque é indefinido. As pessoas que estão morrendo dizem, morreu com Jesus e não morreu com Jesus. E quantas milhares e milhões de pessoas nascem por dia? Essas precisam conhecer o Evangelho. Então é uma coisa que não existe. Ali o texto está dizendo para os judeus. Em testemunho de todas as gente. Quem vai ser testemunho de todas as gente? Os judeus. Os judeus que não aceitaram a Cristo. Os judeus que recusaram o Messias. Então virá o fim. Virá o fim de quê? Da era, do século. É esse que ele está falando. Então, o texto bíblico aqui é exclusivamente falando sobre os judeus. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, quem lê, entenda. Qual é o lugar santo aqui? Que lugar santo é esse que ele está falando? É o templo de Jerusalém. É esse templo que ele está falando. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Por quê? Porque ele vai ser salvo. Salvo de quê? De morrer na mão dos romanos quando cercarem Jerusalém. É essa salvação que ele está dizendo. Não existe nenhum texto bíblico que diz, eu sou Jesus, eu sou salvo porque eu tenho Jesus. Aonde está escrito isso? Aonde?
Me mostra um texto aí, coloque aqui nos comentários para mim, por favor. Algum texto que diz, eu vou para o céu porque eu aceitei Jesus. Aonde? Por favor, coloque aqui para mim o texto aqui. Vamos fazer uma semântica do texto aqui, uma análise de discurso. Essa salvação que ele está falando é a salvação de não morrer e ser torturado na mão dos romanos. É essa salvação que ele está falando. Não tem nada a ver de eu vou aceitar Jesus. Quem é você para aceitar Jesus? Fala para mim. Você usa aquele texto que diz lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Pelo amor de Deus. Leia o contexto lá. Leia o contexto. Faça análise de discurso. Não tem nada a ver aquilo ali. Ai das grávidas, né? Olha que interessante aqui, ó. Mas malditas serão as grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque as mulheres comeriam a carne dos vossos filhos. Está lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio de 18. Diz que as mulheres, para não morrer de fome, comeriam a carne dos seus filhos, porque Israel foi sitiada por Roma durante 3 anos e meio. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. No inverno é porque ninguém sai para, vou até usar um pleonasmo aqui na redundância, para fora da cidade. E nem no sábado, onde ficava todo mundo ali, né? Ou dia de lua nova, que era o Shabat, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Esse texto aqui eu quero grifar para ficar bem legal aqui para você entender, ó. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Desde o princípio do mundo até agora quando? Do tempo dele que vai ser destruído, tá? Da salvação daqueles que não estão no telhado, vão descer para pegar coisa alguma, aquele que está no campo que não vai voltar, tá? E nem tampouco haverá jamais. Se ele está dizendo que jamais haverá depois desse acontecimento, então me perdoa, meu querido. Vai esperar o Apocalipse, que ele nunca vai acontecer. Porque o texto bíblico está bem claro dizendo ali que não haverá outra tribulação a não ser esta do ano 70 ali, onde Israel será sitiada e será terrivelmente massacrada pelos romanos. É esse o texto que está dizendo, é essa a interpretação. Tá? Essa coisa aí de dizer que é a grande tribulação, né, que vai acontecer, o texto bíblico está dizendo que nunca vai acontecer isso aí. Nunca vai acontecer. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, o que que eu tenho que pagar se Cristo agora já pagou? Claro, o texto bíblico diz lá que Jesus disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Acabou. O que você faz é que você paga. Então, como é que Deus vai te castigar, vai te julgar? Presta bem atenção. Como é que Deus vai te julgar lançando você sobre um julgamento se o próprio Cristo já pagou pelos seus pecados? Ora, se Cristo pagou pelos seus pecados, então não devo mais nada. O que eu fizer vai ser consequência do que eu colocar no meu coração. Aqui eu vou fazer, aqui eu vou pagar. O próprio Jesus mesmo disse: se seus olhos foram bons, todo o corpo será bom. Então, se a mente for boa e o coração também, toda a minha vida será boa. Então, salvo de quê e de quem? Salvo de ser pego pelo Império Romano, tá? E vai ser salvo porque você não vai morrer na mão deles ali. É esse o texto de Mateus, capítulo de número 24. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição. E, por favor, coloque aí nos comentários dizendo para mim que eu estou errado e que vai haver um apocalipse, que vai haver essa destruição e que nós vamos ser julgados. E eu sou salvo porque eu tenho Jesus. Aquele que não tem Jesus não é salvo. Eu quero saber como é que é essa dinâmica desse texto aí. Coloca o texto bíblico, que nós vamos fazer uma análise de discurso ali dentro do original, né? Vendo as citações todinhas ali e conforme elas estão sendo explicadas. Tá bom? Eu quero agradecer você por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado, então, pela sua presença.
E nos vemos então numa próxima aula, se assim o nosso Deus o permitir.